E aí pessoal, PH aqui, vamos para mais um episódio do Macacos Menor Não Gastem. E hoje vai ser um episódio assim, um pouco diferente. Vai ser um episódio solo, tá? Então vai ser só eu, sozinho, tá? Não vai ter ninguém para debater e tudo mais, mas futuramente pretendo trazer mais pessoas pra gente conversar. E vamos lá, sem enrolação, o tema que eu escolhi para falar com vocês é a seleção natural. Eu escolhi esse tema baseado em alguns mal entendidos sobre a evolução natural, né? Eu não vou explicar para vocês a evolução natural, eu vou falar sobre alguns mal entendidos e discorrer sobre eles, beleza? Então, começando aqui pela uma frase que talvez já é manjada, é de autoria do biólogo evolutivo russo Teodosio Dobzhansky, que fala assim: nada faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Essa frase talvez já esteja um pouquinho manjada, talvez você já conhece, mas talvez não. Como eu disse, a gente não vai falar exatamente aqui em todos os processos evolutivos, mas a gente vai falar sobre seleção natural, que faz parte do processo evolutivo. A seleção natural, eu acho que vocês também sabem, veio de um cara maluco, total, maluco beleza. Óbvio, ele não foi o primeiro a estudar os processos evolutivos, mas foi o primeiro a formular os conhecimentos da forma mais coerente, que iria revolucionar a ciência. E é isso mesmo, a gente está falando dele, do Charles Darwin, ou Charles Darwin por mais íntimos. E eu não vou entrar aqui na história do Charles Darwin, não vou entrar na viagem do Beagle, na biografia dele. Talvez outra hora a gente faça isso, tá? O Darwin, ele propôs a teoria da seleção natural e ela não é muito difícil de entender, ou pelo menos não muito. Mas ela é central na biologia, ela é unificadora de todas as ciências, e eu não estou exagerando. Porque ela mesma explica e integra uma enorme diversidade de achados conhecidos e faz ótimas e surpreendentes previsões. Só para vocês terem ideia, até o estudo do comportamento, que também é uma das minhas áreas de interesse, tem tudo a ver com seleção natural. George Romanes foi um dos primeiros e considerado até o fundador do estudo de comportamento animal. George era assistente de pesquisa de Darwin. Seus principais estudos de comportamento, principalmente ali envolvendo invertebrados, foram usando os princípios da teoria de seleção natural. Beleza. Mas para a teoria da seleção natural funcionar, ela tem que ter três condições, três premissas. Quais são elas? Variação, hereditariedade e o sucesso reprodutivo diferencial, tá bom? Vamos pelo primeiro. Seleção natural, para funcionar, variabilidade. Existe uma variabilidade natural entre os seres vivos dentro de cada espécie, né? Então, existe uma variabilidade entre os membros de uma espécie que se difere em algumas de suas características. Aí vem a hereditariedade, e essa variabilidade ela tem um componente hereditário, ou seja, as diferenças visíveis e detectáveis entre um indivíduo e outro têm de surgir, ao menos em parte, de algo que pode ter sido passado de pai ou mãe para filho de gerações após gerações. Aí entra o segundo requisito, né? A hereditariedade, na forma que os pais transmitem algumas das características distintas da prole. Com isso vem o sucesso reprodutivo diferencial, que isso acontece entre indivíduos de uma população, com alguns produzindo mais descendentes vivos do que outros, por causa justamente das suas características distintas. Lá na época que o Darwin desenvolveu a teoria da seleção natural, ele e os seus colaboradores, eles sabiam pouquíssimo, praticamente quase nada sobre a hereditariedade. Atualmente, com os avanços nos estudos, os biólogos já sabem que as características variadas existentes entre indivíduos de uma espécie surgem por causa de diferenças em seus genes. Então, o que é gene? São os segmentos ali de DNA que vão codificar com fidelidade a informação necessária para a síntese de proteína. Eu não tenho como explicar isso para vocês, que é bem mais complexo do que isso, mas imagina que seja uma receita de bolo. Então, o gene seria essa receita e o bolo o organismo final, beleza? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o DNA humano. O DNA humano ele possui pares de letrinha, que a gente aprende lá no ensino médio, conhecido como as bases nitrogenadas. São elas adenina, timina, citosina, guanina e uracila, que a gente se refere a adenina com A, timina com T, citosina com C, guanina com G e uracila com U. O A só se pareia com T, enquanto o C só se une com G, e aí vai por aí. Eu não vou entrar nesse mérito dessa explicação, tá bom? E o que pode acontecer? Pode acontecer uma mutação. E se essa mutação, vamos supor, acontecer, por exemplo, no óvulo de uma moça ou no espermatozoide de um rapaz, e se esse óvulo ou espermatozoide se unir para formar e gerar um bebê, a criança, né, aquele zigoto, vai carregar essa variação do DNA, né, ou seja, aquela mutação. E vai poder passar essa mutação para os filhos algum dia. Então essa variação, essa variabilidade ali vai ser passada adiante. A grande maioria das mutações não fazem nenhuma diferença, pelo menos até onde a gente sabe. Outras, porém, equivalem a uma mudança na receita usada pelas células para construir o organismo. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante. Mas uma mutação ela pode mudar o produto final, né? Pode mudar a composição daquele bolo, beleza?
quando a gente fala de seleção natural, existem muito mal entendidos. Diversos deles aparecem no nível didático, do nível médio e até mesmo no nível universitário. E assim, um dos mais famosos mal entendido, né, o equívoco, é que a seleção natural é um processo aleatório por acaso. E é justamente quando a gente pensa nessas mutações, não é bem assim. Quando a gente pensa nessas mutações que eu estava citando agora, algumas delas elas podem passar pelo, abre aspas, filtros da seleção natural, fecha aspas, justamente porque elas são benéficas. E outras não conseguem passar pelo esse filtro por serem prejudiciais. E aí quando a gente percebe que a seleção natural não é aleatória. Porque isso é justamente o contrário de aleatório. Não é a seleção, atentai, não é a seleção natural que é aleatória, mas o resultado dos fatores que fazem ela acontecer. O que acontece é que as pessoas confundem mutação, que sim é um processo aleatório, com seleção natural, que não é aleatório, beleza? É praticamente impossível que um processo orientado ao acaso possa explicar a complexidade, utilidade e as incríveis adaptações que a gente tem no mundo biológico. Então não cometam esse erro. Seleção natural não é aleatório ou por acaso, beleza? Mas então a seleção natural é principalmente sobre a sobrevivência. Mas na verdade ela se trata principalmente de reprodução. É justamente aquilo que eu citei, lembra? Sucesso reprodutivo diferencial e não a sobrevivência. Ela que de fato é o motor de condução da evolução. E é possível demonstrar isso usando evidências bem empíricas e até lógicas. Uma das coisas que a gente devemos notar é que a sobrevivência do mais apto não é exatamente uma das melhores descrições e adequadas para a seleção natural, né? Eu vejo muito falar isso, às vezes na própria universidade, a gente vai prestar o trabalho, às vezes no livro, porque em primeiro lugar tem que deixar bem claro que um conceito que é comumente confundido é que o de aptidão darwiniana ou fitness, que é no inglês. Um organismo ele pode ter muita baixa fecundidade, né? Ele pode se reproduzir muito pouco, mas nem necessariamente ele vai deixar de sobreviver, certo? Então não é a sobrevivência do mais apto. Vamos pegar alguns exemplos. O clássico que eu mais gosto é a cauda do pavão. A cauda do pavão é um fardo enorme para a sobrevivência dele. Ele fica muito mais suscetível a predadores, etc. Mas ele é crucial para seduzir fêmeas. Show, já conhece esse exemplo, manjado, tá bom. Pega um exemplo humano. A testosterona humana é um imunossupressor poderoso, mas as fêmeas humanas, no geral, elas são atraídas por traços dependentes de testosterona. Uma mandíbula forte, uma alta relação ombro-quadril. Algumas espécies de aranhas machos voluntariamente se oferecem aos seus companheiros para canibalização. Ou seja, eles morrem, mas ao fazer isso, eles vão dobrar a paternidade em relação aos machos que não são comidos. Basicamente, em outras palavras, quando a gente se trata de evolução, a reprodução é muito mais importante do que a sobrevivência. Entenda, o ponto-chave é que na evolução, a sobrevivência só é importante na medida que eventualmente leva à reprodução. Beleza? Outra coisa, quando se fala em seleção natural, dá a entender muito que existe ali um agente ativamente que seleciona os melhores organismos para uma próxima geração. E não existe esse agente causal. Não é bem assim, não tem esse agente seletor e não tem essa seleção. Basicamente, não tem uma mão orientando no processo de seleção natural. Fique atento, a seleção natural é um processo cego, mecânico e passivo. Por isso a gente volta a reforçar o sucesso reprodutivo diferencial. Porque ele é preciso na medida que vai de fato descrever o que está acontecendo. Segundo, não sugere em hipótese alguma a presença de um agente causal oculto. Então a seleção natural é meio que uma abreviação dos processos evolutivos. Não é só ela, ou exatamente ela, que impulsiona a mudança evolutiva, tá? Outro equívoco é pensar que a seleção natural ela está trabalhando em uma direção, ou que ela tem um objetivo, um propósito, um objetivo final. E esse é um outro grande problema de interpretação e entendimento da seleção natural. A seleção natural ela não tem um objetivo determinado. Ela não leva em conta as condições futuras. Um organismo ele pode estar adaptado para o ambiente de agora, mas talvez daqui a algum tempo, ele não esteja. A seleção natural não vai prever isso. Mesmo que os produtos, digamos assim, da seleção natural possam ser bonitos e complexos, como dito anteriormente, o processo em si é cego e mecanicista. Por isso é impossível a seleção natural antecipar necessidades futuras e levar espécies a uma meta a ser atingida. Ora, se ela não pode olhar para frente, porque ela não tem objetivos, não tem condição dela atingir uma meta, já que ela não tem essa meta. E outra, esquece essa de progresso. As pessoas às vezes pensam que a seleção natural leva um organismo no sentido de maior inteligência ou maior complexidade. Ou seja, a evolução como sinônimo de estar sempre melhorando ou caminhando para a direção de maior complexidade. Novamente, não tem uma direção determinada para a evolução. A seleção natural ela pode facilmente fazer com que uma espécie perca a complexidade,
quando o ambiente exige. Ora, veja aí os dinossauros e as galinhas. Eu tô zoando, tá? Não é um ótimo exemplo de complexidade, mas é só pra você entender a analogia, tá? Ah, beleza. Falou tudo isso, ok? Então já entendi que a seleção natural não é sobre a sobrevivência do mais apto, não é a sobrevivência, mas ela favorece, no caso, a sobrevivência da espécie. Não exatamente. O que na verdade acontece é que ela funciona principalmente a nível de gene e dos corpos individuais em que os genes residem, não a nível de grupos, subespécie ou espécie. Então não tem exatamente esse lance de perpetuar a espécie. Para melhor compreensão, eu recomendo muito o livro Gene Egoísta. Ele não está super atualizado já para a época de hoje, mas mesmo assim você com certeza vai compreender muito essa parte de não é nível de grupo, mas sim evolução a nível de gene. E é um livro bem acessível, tá? Não é uma linguagem muito difícil. No entanto, é incorreto, por exemplo, é incorreto pra gente pensar que humanos fazem sexo para perpetuar a espécie. Nós fazemos sexo porque nossos descendentes ancestrais, cujo sexo levou à reprodução, sendo assim a gente herdou a tendência e motivação sexual. Consequentemente, o efeito colateral disso é que a espécie como um todo pode saber se beneficiar. E esses resultados benéficos para o grupo podem de fato ocorrer, mas não são as funções biológicas adequadas da adaptação, são os efeitos colaterais incidentais. Show de bola! Mas a seleção natural ela constrói mecanismos biológicos perfeitamente projetados. A natureza é muito linda. A seleção natural constrói então mecanismos biológicos perfeitamente projetados, não é? Não constrói. Tá? Existem diversas restrições que limitam a capacidade da seleção natural de criar mecanismos que são perfeitos. Tá? E são muitos adendos, incluindo atraso no tempo, restrições históricas, restrições devido à variação genética disponível, erros devido à imprevisibilidade ambiental e por aí vai. Devido à proposta desse podcast, eu não vou discorrer sobre todas elas, mas referente à primeira que eu citei, atraso no tempo, eu vou discorrer rapidinho aqui. Ela se refere ao fato de que a seleção natural é um processo lento e gradual. Os animais eles não estão adaptados a ambientes atuais, e sim a ambientes passados. Olha só, se o ambiente mudar rapidamente, a seleção natural pode ser muito lenta para se atualizar. Não acredita em mim? Vamos a um exemplo. As preferências gustativas dos humanos por gordura, açúcares e alimentos calóricos eram adaptativas quando os alimentos eram escassos durante a evolução da nossa espécie. Por outro lado, atualmente a gente tem à disposição de diversos fast food barato e de fácil acesso, bastante um clique que tu pede, o cara vem empinando a moto e te traz o teu hambúrguer, te traz a tua pizza facilmente. E, consequentemente, essas preferências gustativas de açúcares, gorduras e alimentos calóricos não estão levando o quê? Leva a gente à obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Pensa, então, mudou muito rápido para o lento e cumulativo processo de evolução avançar. Esses atrasos no tempo tornaram nossas preferências de sabor, previamente adaptativas, mal adaptadas. Essas restrições, junto com as outras que eu citei, é que impossibilita a seleção natural de construir mecanismos biológicos perfeitos, tal como um projeto perfeitamente desenhado. E é por causa dessas restrições que temos desenhos grosseiros, como o olho vertebrado, que possui um ponto cego, ou uns que eu acho mais intancável, que é o esôfago humano junto com a traqueia, cujo seu desenho deselegante e grotesco representa um sério risco de asfixia. Ou seja, você pode se engasgar muito facilmente e até mesmo morrer. Como que isso é um projeto perfeitamente desenhado? Não tem como. Você pode morrer simplesmente engasgado. Sim, a seleção natural ela pode sim construir mecanismos complexos e funcionais e bem sofisticados, por sinal. Tanto que engenheiros estão estudando na tentativa de replicar estruturas e funções em sistemas artificiais, né? A luminescência dos vagalumes, o sonar dos morcegos, as habilidades adesivas das lagartixas, tem muito estudo sobre polvos também e por aí vai, né? Então, sim, tem processos, se tem mecanismos complexos e funcionais que a seleção natural pode construir. Outro equívoco que acontece muito é que as pessoas falam que a evolução implica em determinismo genético. Em outras palavras, muitos pensam que comportamentos naturalmente selecionados ou mecanismos psicológicos são geneticamente determinados, e não é assim. As adaptações só evoluem primeiramente por causa de um desafio ambiental ou um problema adaptativo. Seguidamente, as adaptações requerem fatores ambientais para o seu desenvolvimento adequado durante a vida útil do organismo. Outro problema relacionado com essa ideia de determinismo genético tem a ver com o fato de que nada de nada é determinado apenas por genes ou por ambiente. Claro, ambos, gene e ambiente, trabalham junto e codificam em conjunto todos os aspectos de um organismo. Nenhum e nem outro vai fazer esse trabalho sozinho.
Então me diz uma coisa, PH. As adaptações, elas já vão estar presentes, então, ao nascer? Um organismo já surge adaptado? Ou surge muito cedo na vida? Essa é uma dúvida muito interessante, né? Se as adaptações já estão presentes ao nascer. E aí eu mesmo tinha essa dúvida. E a resposta é não. Neste caso, as características que não estão presentes logo no início da vida são assumidas como aprendidas, e não um produto de seleção natural. Entenda, o aprendizado e a evolução não são contraditórios. Existem alguns equívocos que colocam essas tais explicações como concorrentes, mas na verdade elas são complementares umas às outras. A seleção natural, ela constrói adaptações que emergem no ponto certo a um desenvolvimento ortogenético, não que adaptações estão presentes exatamente quando o bebê nasce. Por exemplo, dentes, seios, pelos faciais, todos eles emergem apenas em determinados momentos da nossa vida. Momentos apropriados para tal desenvolvimento. O mesmo vale para o bipedalismo. Nós não nascemos caminhando, no máximo andando, gatinhando. Ninguém duvida que o voo ou a visão são adaptações sofisticadas, apesar que muitos filhotes, principalmente de aves, não nascem com nenhum dos dois, né? Nasce ceguinho, não sabe voar, é todo cagado. Outro equívoco que as pessoas têm em relação à seleção natural é que os produtos dos mecanismos evoluídos são fixos e imutáveis. E é um pensamento bem comum. Vamos pegar um exemplo. Muitas pessoas buscam se há evidências de alguma base evolutiva para a agressão. E aqui eu recomendo o maravilhoso livro do Reinaldo José Lopes, Homo Ferox. Também se buscam bases evolutivas para infidelidade sexual, guerra, etc. Isso de alguma forma significa que estes comportamentos são indesejáveis e inevitáveis. E sim, a maioria, se não todos esses comportamentos indesejáveis, têm sim base evolutiva. Mas isso não significa que estamos presos a elas para sempre. Por incrível que parível, comportamento como guerra, violência e outras formas de agressão tem diminuído constantemente ao longo da história. Novamente, eu recomendo muito o livro Homo Ferox, do Reinaldo José Lopes, para um melhor entendimento. E a gente pode mudar ou eliminar esses comportamentos socialmente indesejáveis. Só que para isso a gente tem que compreender eles completamente. Somente quando a gente entender todos os mecanismos, os insumos, é que a gente vai ter informações necessárias para mudar as coisas. Então, me diz uma coisa. Então a seleção natural é o único motor na mudança evolutiva. Este talvez seja um mal entendido, um equívoco que não esteja tão dentro do meio acadêmico, né? E realmente isso é bem explicado dentro da academia. Mas só vejo para quem não é da área assim. Muitos pensam que a seleção natural é o único motor da mudança evolutiva. Acho que eu até mencionei lá em cima. Uma linha de pensamento desse equívoco é a crença errônea que temos os termos evolução e seleção natural trocados um por outro. Porque na verdade é que evolução é o resultado. Para esse resultado a gente tem 4 forças evolutivas que funcionam: mutação, deriva genética, fluxo genético e, por fim, seleção natural. Tá vendo? Seleção natural não é sinônimo de evolução. Seleção natural é um dos mecanismos de seleção natural. Só falando rapidinho, extremamente rápido sobre cada um. A mutação é uma mudança hereditária em um gene ou cromossomo e constitui parte da matéria-prima na qual opera a seleção natural. O fluxo gênico, também chamado de migração, é o movimento do gene de uma população a outra. A deriva genética é a mudança aleatória na frequência de alelos de uma geração para outra. E já a seleção natural, a quarta e última força evolutiva, é mais precisamente descrita como sucesso reprodutivo diferencial. Só para elucidar vocês, ainda que a seleção natural não seja o único motor de mudança evolutiva, ela é fundamental. Ela também ainda é, por enquanto, a única força evolutiva capaz de moldar ou explicar as adaptações. E por isso que ela é central e unificadora na biologia evolutiva. Dito tudo isso, a gente ainda tem esse velho ditado: ah, mas essa é uma hipótese, essa é uma teoria. Em contraste disso, os cientistas realmente usam hipóteses, mas estas são para gerar e testar novas previsões sobre fenômenos anteriormente não observados. Eles estão envolvidos na ciência de fato. Tem um vídeo do Pirula que explica bem didaticamente essa parte, que faz parte da série PCR e Evo. É o 5º vídeo dessa série, Evolução é só uma teoria, porque não é lei. E também da série do canal Papo de Primato. Dê uma olhadinha lá, acho muito didática a forma que eles explicam. E na ciência, uma teoria, ela vem surgir de uma hipótese, e a teoria, até se ela chegar a ser teoria, é porque ela já possui bastante evidência, tá bom? Recomendo muito vocês verem esses vídeos, eles vão estar aí na descrição, e vocês vão compreender bem melhor. Beleza, seleção natural, falou, mas me diz uma coisa. Por último, será que a seleção natural parou na nossa espécie? Se parou, nós seres humanos não estamos mais evoluindo? Se você pensa que sim, é um equívoco.
Essa linha de raciocínio, ela argumenta que erradicamos muitas doenças e que a medicina moderna mantém os humanos vivos quando certamente teriam morrido nas populações ancestrais. De fato, não está de todo incorreto, mas vamos com calma. Primeiro, não erradicamos todas as doenças, isso é óbvio. As pessoas ainda morrem de problema cardiovascular, IST, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, câncer e por aí vai. Como espécie, estamos muito longe de ter erradicado todas as fontes de morte de doença. Praticamente o mundo inteiro sofre de doença, algumas delas são fatais, não incluindo a guerra, homicídio e outras causas de morte. Segundo, mesmo que tivéssemos erradicado todas as fontes de doença, isso também não implicaria em interrupção na evolução. Novamente, vamos relembrar, é a reprodução diferencial que é a linha de fundo da evolução, não a sobrevivência. Enquanto alguns humanos ainda estão se reproduzindo mais do que outros, a seleção natural ainda está operando. Veja, deixando a sobrevivência de lado, há muitas fontes de seleção facilmente observáveis em nossa espécie. Exemplo, seleção de parceiro, a retenção de companheiro, infidelidade romântica, criação dos filhos, investimento parental, traição social, altruísmo, avós e por aí vai. Erradicar doenças não elimina importantes expressões de seleção relacionadas a processos sociais, processo de acasalamento e sucesso reprodutivo diferencial. Erradicar doenças não elimina importantes expressões de seleção relacionados a processos sociais, processos de acasalamento e sucesso reprodutivo diferencial. E não menos importante, tem que lembrar dos 3 pré-requisitos básicos discutidos no início. Quais são eles? Vamos lembrar. Vamos lá. 1. Variação. 2. Hereditariedade. E 3. Sucesso reprodutivo diferencial. Enquanto este último ainda ocorrer, a seleção natural ainda vai estar operando. Enquanto os 3 pré-requisitos ainda estiverem em vigor, como é o caso dos humanos, a evolução ainda vai estar ocorrendo. Consequentemente, os humanos ainda estão evoluindo. Chegando às nossas conclusões, a seleção natural até que é parcimoniosa e até esbanja certa simplicidade e faz com que não se deva ser tão difícil de entender, mesmo com tantos equívocos dentro da própria academia. Há muitas razões para isso, uma delas é a fraca, insuficiente exposição no campo educacional, muitas vezes ligado a viés sociais e ideológicos que acabam servindo de barreira para a compreensão. Apesar que na última década, a comunidade acadêmica aumentou consideravelmente sua atividade no que se diz a respeito ao ensino e aprendizagem da evolução. Apesar da tamanha atividade benéfica, o estado de compreensão pública do assunto da evolução é considerado lamentável pela maioria dos pesquisadores e educadores. E essa falta de compreensão afeta a alfabetização científica, a pesquisa e a academia no geral. E não é só o público em geral que não tem a compreensão da evolução, mas uma proporção bem considerável dos graduados universitários. É por isso que é importante entender pelo menos esses equívocos, para você conseguir de fato entender ali seleção natural. Como eu falei, não é muito difícil de entender. E claro, a evolução não é fácil. O processo evolutivo completo não é fácil. Retém aquelas 4 forças evolutivas: mutação, deriva genética, migração e por isso seleção natural. Mas se tu conseguir entender pelo menos ali os conceitos mais básicos de cada um desses aí, você já vai entender bastante coisa do processo evolutivo, tá bom? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa se eu gaguejei, ou se eu falei muito rápido, ou se a minha dicção ficou ruim. Se vocês tiverem gostado e puder comentar e puder compartilhar, saber também se esse formato aqui, de vez em quando eu falando sozinho, ficou legal, um formato mais curto, eu agradeço muito. Lembrando que o formulário está na descrição, caso você queira falar de algum assunto específico e caso você queira fazer parte da equipe, divulgando ciência ou procurando conteúdo, seja ele o que for, lá no formulário está explicando tudo direitinho. Eu espero muito que você tenha gostado e tchau, tchau, até uma próxima.